Oi, oi, meu povo! Domingo, estamos aqui em casa, vamos fazer um churrasquinho, porque não tem nada para almoçar. Enquanto isso, o Rafael já está ali preparando as coisas do churrasco. Eu vou fazer os nossos lanches da tarde e resolvi gravar um pouco para vocês. No Instagram, geralmente eu compartilho algumas coisinhas ali de comida, eu gosto bastante de cozinhar. E aqui eu não tinha gravado ainda, então vou compartilhar com vocês. Lanche da tarde, vou fazer é, aquele salgado de salsicha tradicional, não é um enroladinho, é aquele grandão. Eu tenho uma salsicha, tenho um molho de hot dog que eu já tinha preparado no meu congelador e já tem frango cozido. O frango vai ser para uma coxinha com batatas. Eu vou ensinar para vocês aí o passo a passo. Ensinar não, vou compartilhar, vou ensinar esporte. Eu pego tudo na internet e só reproduzo. Então eu vou começar pela massa do de salsicha, porque eu tenho que ainda ir crescer, deixar no sol ali enquanto eu faço, coloco a batata para cozinhar e faço os outros preparos. Para massa básica de salgado, eu vou usar uma receita que eu vi no TikTok do Hendrik Rafael. Ele participou do Bake Off, não sei se vocês acompanharam, no SBT. E ela é uma massa bem básica, não vai leite nem ovos, então tudo que eu preciso. Esquentei aqui já 300 ml de água morna. Não deu 300. Deu 218. Como eu esquentei um pouquinho a mais, eu vou complementar. Tá quase bom. Vou complementar com um pouquinho de água natural. 311. Passou um pouco, mas tudo bem. Vou misturar aqui o fermento, açúcar. 1, 2 e mexe. Farinha vão ser 550 gramas, então 225 gramas de farinha. Vou colocar uma pitada de sal. Duas pitadas. Mistura de novo. Gente, esqueci o óleo. 100 ml de óleo. Vamos lá, 100 ml de óleo. Se eu tivesse 100 ml de óleo, né? Ó, não vai ter. Então, o que eu vou fazer? O Rafael vai precisar de óleo. Vou colocar o que der. 70 ml de óleo e é o que vai ter. E é assim que as receitas dão certo. Você começa a adaptar. Mas eu achei 100 ml de óleo bastante. Então 70 pra mim acho que fica bom aqui já nessa receita. O resto da farinha. Pode passar essa aqui. Uma vez misturada, eu vou sovar a mão aqui um pouquinho. A parte que eu mais gosto. Sempre que eu consigo sovar a massa com a mão, pra mim é um deleite. Senão eu coloco na batedeira mesmo e solvo. Mas essa massa aqui, ela não precisa de tanto sova, pelo que eu vi. Ela ainda tá um pouco grudentinha e tá mais molinha do que eu costumo trabalhar com massas. Eu vou colocar um pouquinho mais de farinha. Só pra ela dar mais uma firmadinha. E assim ficou a massa. Ó, agora não tá grudando tanto, porque a mão já tá limpa. E eu vou deixar ela descansar ali no sol por uns 40 minutinhos enquanto eu faço o restante dos preparos. Parou de batata, vamos lá, descascar. Ah, tô testando com vocês também o microfone. Da última vez, no último vídeo eu falei com vocês sobre fazer com o meu fone de ouvido.
Eu tinha a impressão que abafava um pouco mais de ruídos. Esse fone que eu tenho, ele é um tempão. E eu não uso ele, nunca usei. Desde que eu comprei. Porque eu não gosto muito do resultado que eu tenho dele para alguns vídeos. Mas eu vou testar ele aqui no canal pra ver se aqui eu gosto mais. Mas pra vídeos de campanha, essas coisas, eu não gostei muito. Eu não sei se é porque eu não gosto do visual, né, de ter ele aqui, mas também de como sai a voz. Às vezes ela fica muito... Não soa tão natural pra mim, eu gosto de vídeo mais natural. Então, é isto. Vamos descascar a batata. Ah, além dos salgados, eu vou fazer sobremesa fit. É um fit assim, não tão fit em calorias, mas reduzido em açúcar, essas coisas. E por que que eu estou fazendo? Meu marido gosta bastante de doce. E eu tenho comido bastante doce também. Tô tentando evitar ou minimizar os prejuízos, né? E aí, geralmente, durante a semana, pra gente levar pro trabalho, bate aquela vontade de doce depois do almoço, alguma coisa mais saudável. Essa semana que passou, eu fiz o mousse de maracujá. E, basicamente, a base de tudo é whey e leite em pó. Então, se você também quer desenvolver essas receitas na sua casa, whey e leite em pó vai te salvar. Vai por mim. E aí, hoje eu vou fazer... Tá falando do mousse, né? O mousse, a base é whey, leite em pó. E eu usei suco concentrado. Mas eu preferi a polpa, mas não tinha polpa aqui em casa e eu queria fazer. Então, usei o suco concentrado que já tinha aqui. E aí, mistura tudo, coloca pra gelar. Coloquei uma ganachezinha ali de chocolate meio amargo por cima e sucesso. Só um toquezinho assim, só pra enganar o paladar. E aí, hoje, eu vou fazer um pavê fit. Pavê é uma das sobremesas que o Rafael mais gosta. Eu vou testar. Ela, a base não é só de whey e leite em pó, mas provavelmente eu vou usá-los também. E aí eu vou mostrar pra vocês, vai ser um pavê de prestígio. Tô quase terminando as batatas e vou colocá-las pra cozinhar. As batatas cozinha eu usei 4 batatas médias. Enquanto isso, já vou fazer o preparo do pavê. A massa de chocolate vai ser esse pudim aqui de chocolate. Ele é bem baixinho de caloria, ó. 100 gramas dele dá 87 calorias. E ele misturado com leite, eu tenho que leite semi-desnatado. E pra ficar com um gostinho assim, mais interessante, eu vou misturar este restinho de chocolate bem amargo que tem aqui. Tem uma, duas, 3 fileiras. 3 um pedacinho, o Rafael comeu dele. Coco, leite de coco, whey, leite em pó. Whey eu tô usando este aqui da Atlética Nutrition. Eu tenho ele já tem um tempinho e estou tentando acabar com ele. Ele é de sabor leite em pó. Vou fazer a parte do creme de coco. E é no olho, gente. Assim. Depois quando eu chego na textura que eu quero, e aí eu meço mais ou menos quanto que eu usei. Porque eu já mexi com doce, sabendo um pouquinho da minha vida. Eu sei de tudo um pouco na vida, né? E aí eu já fiz doces pra vender. Minha especialidade era brigadeiros. E aí eu vendia brigadeiro de colher, depois bolos com cobertura, brigadeiro, bolo de festa e sobremesas. Então, você aprende a dosar as coisas, você vai pegando o olhômetro ali de quanto que você utiliza. E muito tempo de dieta pesando comida também, né? Então, coloquei aqui, tem mais ou menos umas 100 gramas de coco. Geralmente, quando eu uso whey e leite em pó, a medida pra mim é sempre 2 de leite em pó para 1 de whey. Então, sempre o dobro do leite em pó para a quantidade de whey que você usa. Eu sempre uso o scoop que vem dentro do whey. Esse aqui é de 30 gramas.
30 não, esse leite 15 gramas. 2 dosadores dele dá 30. E esse aqui é de 30. Então, 2 de leite em pó. Vou colocar o leite de coco para ajudar ao invés do leite. Se você usar leite em pó e whey na receita, você sempre pode deixar ela um pouco mais mole do que a consistência final que você quer, porque o leite em pó ele retém muito líquido depois. Então, a sua receita, se você deixar ela na consistência que você quer, depois quando você for comer, ela já vai estar mais dura, mais consistente. Então, sempre pode colocar mais. Aqui eu tinha meio vidrinho de leite de coco. Então, ele foi todo e provavelmente eu vou ter que completar com leite. E aqui, já considerando essa questão do leite em pó, que suga bastante líquido, tem o coco também, que já faz esse papel de depois hidratar, né? Então, some um pouco do líquido. Ó, ficou nessa textura. Vou mostrar aqui pra vocês. Por enquanto, será esse resultado. Porque, por enquanto, eu quero ver quanto que vai dar disso aqui para me medir mais ou menos a mesma quantidade. Então, a receita de coco é essa. Vamos fazer o pudim. Basicamente, ele é misturar dissolver no leite, 500 ml de leite para uma quantidade desse pudim da Dr. Oetker. E eu vou misturar isso aqui não, é opcional. Então, vai ser a gosto. Tava mó sol, né? Ó, Goiânia ultimamente. Tá sol, aí do nada, só porque eu tô crescendo uma massa, resolveu que vai ficar nublado. Parece até um brigadeiro, o cheirinho dele é bem gostoso. E é só dissolver aqui e esperar ele engrossar. Vou mostrar pra vocês a textura que fica. Inclusive, ele fica uma textura bem parecida de brigadeiro. Não vou mentir pra vocês que o gosto é parecido, mas fica bem, assim, mata bem a vontade de doce quando você quiser também uma coisa mais saudável. Misturando ou chocolate, assim como eu fiz, ou cacau. Geralmente eu tenho cacau aqui em casa, hoje eu não tenho. Acabou, tenho que comprar. E aí ele intensifica um pouco o sabor e já quebra um galho aí se você tá em processo de emagrecimento ou quer algumas alternativas assim, mais saudáveis, digamos assim. Que já dissolveu, agora é só esperar ele engrossar. De 2 a 5 minutinhos, mais ou menos. Depois que ele dissolve, é bem rápido para chegar na textura, ó, tá quase no ponto. Já tá na textura aqui de chocolate quente. E depois que você leva na geladeira, ele vai ficar mais firmezinho, né? Vou voltar. Tô usando esses potinhos aqui que eu comprei. Acho que foi na Shopee. Não lembro. A base vai ser dessa Magic Toast aqui, de chocolate. Nunca provei, mas vi que tem muita gente usando. E diz que ela é boazinha, né? Então eu imagino que ela deve ficar legal como a base. Deixa eu provar ela. Lembra um pouco Nescau cereal, sabe? Então, todos os potinhos com um pouco de colher. Então, mais ou menos essa quantidade por potinho. E agora, quebra a bolacha dentro. Agora, uma camada de coco. Mais uma camada de bolacha. Finaliza com mais chocolate.
Renderam 9 potinhos, bem generosos, inclusive. Na hora que eu tampar, provavelmente o recheio vai grudar na tampa. Esse aqui eu fiz diferente, que sobrou mais recheio de coco do que o de chocolate. Repara aqui, gente, os farelos da bolacha. Porque eu fiz só uma camada de coco nesses aqui. E aí o recheio de coco não precisava eu ter aumentado ele. Aquela quantidade inicial que eu fiz estava ótimo. Mas aí sobrou, e sobrou só um pouquinho de chocolate. Eu fiz esse que é o contrário. Então esse aqui tem 2 camadas de coco e uma de chocolate. Renderam esses. Agora vai pra geladeira. Não vou tampar agora, porque o recheio ainda tá mole. E como eu falei, ficaram bem generosos, quase na tampa. Quase na tampa, não. Esse, por exemplo, tá passando na tampa. E aí ia grudar tudo. Então, geladeira, e isso. Essa bagunça tudo. Já fazendo vinagrete. Já temos arroz pronto. A mandioca eu tô fazendo. E aí a gente almoçar e eu vou terminar os salgados depois. Eu ainda tenho que dar um coxinha doce. Ah! Mas é isso. A batata cozinhou. Depois é só amassar a batata. Colocar um pouquinho de farinha de trigo e dar uma cozida nela para ela virar aquela massinha de coxinha. Mas eu vou contando para vocês. Essa receita eu vi no Instagram da Laís e não lembro do nome, vou deixar aqui para vocês. E faz bastante o episódio ali de padaria saudável, padaria fitness, eu sei. Que ela exatamente desmistifica essa utilização, esse consumo de farinha de trigo em dieta. E eu gosto bastante dessa abordagem dela. Então, vamos hoje de coxinha, que é a receita. Correr a batata e eu vou amassar ela aqui dentro da panela mesmo, porque eu vou usar a panela ainda para finalizar a massa. Organizei a cozinha do almoço e parei ali um pouco para esticar as pernas, né? E tô me dando uma preguiça de continuar fazendo isso aqui e bater aquele arrependimento de começar. Mas temos que terminar. O importante é que depois eu fico um tempão sem fazer lanches pra tarde, porque eu congelo. Fica tudo prontinho aí, depois só tirar e a gente levar pro trabalho. Então aqui a batata que eu já tinha amassado, coloquei mais ou menos 100 gramas de farinha. Eu não vou seguir a receita dela certinho. Leite no olho também, uns 150 ml. E agora a gente vai cozinhar isso aqui. Eu vou colocar um pouquinho de tempero. É tipo um purê, isso aqui com farinha. E ele vai ficar mais firme porque a gente precisa enrolar, né? Não tinha temperado a massa, mas eu não vou colocar muito sal também não. E agora é só botar isso aqui pra cozinhar. Já mostro pra vocês como que fica a consistência. Já vi aqui que eu preciso de um pouco mais de farinha. Então, mais uns 50 gramas. Bem pouquinho mesmo. E esse é o resultado. Deixei bem pouquinho, gente. Foi só pra dar uma cozida no trigo, assim, bem de leve. E misturar. E aí fica tipo uma massa de coxinha mesmo, né? E eu vou deixar esfriar pra depois montar as coxinhas. Enquanto isso, vamos fazer nossa massa. Nossa massa está pronta. Acabei de buscar ela, um pouco eu entrei aqui dentro. Mas olha o tanto que ela já cresceu. Eu já higienizei aqui a parte onde eu vou abrir ela. Eu não tenho abridor, então eu uso essa garrafa aqui para
abrir quando eu preciso. Vamos polvilhar a farinha e tirar a massa. Provavelmente vou ter que dividir ela em duas, então eu vou dividir aqui pra ficar mais fácil. Ai, a bagunça que eu tô fazendo. Aí eu faço um pouco de farinha, não. Vou colocar isso pra cá enquanto lava. E agora a gente vai colocar o molho. Esse molho tá um pouco líquido, então eu vou espalhar só um pouco deles. Vou usar essa salsicha aqui da Seara defumada, a gente comprou ela ontem. E salsicha crua. Então eu vou só partir ela no meio e a gente coloca assim. Parte da massa pra cá. E aí ela vai ficar um pouco mole. Não tinha pensado nisso. Depois que eu coloquei o recheio. Mas vai dar certo. Confia. Ele assim, em pedaços. Bastante cuidado, porque o molho tava líquido demais. Já passei tudo pra forma, limpei aqui tudo de novo. Porque, como eu falei, o molho tava bem líquido. Então ficou muito difícil passar a massa pra forma. Deu um pouco de trabalho, desfez, o recheio foi saindo. Mas, assim, consegui passar. E agora eu só tenho duas salsichas aqui, então eu vou abrir uma quantidade menor de massa pra fazer só eles. E, então fica aí, ó, pra próxima vez, e se vocês for fazerem. O molho, ele tem que estar mais consistente. Esse meu molho aqui, como eu já tinha falado, ele tava mais ralo. Então não deu certo. Eu podia ter previsto isso, mas não previ. E vai conseguir passar para o forno. Vou terminar isso aqui, vou colocar só um pouquinho agora desse. Para esse aqui, né? Pra não ficar tão seco também. Só a salsicha, né? Ah, esse aqui eu vou colocar um pouco de queijo. Vou pegar o queijo ali. Assim. Esse aqui é o que eu falei que ia fazer fechadinho, mas ele não ia caber aqui, então eu cortei ele no meio. Não tá bonito não, gente, mas vou amassar, que a esperança é depois que assa. Eu vou deixar ele crescer mais um pouquinho, já vou deixar ele aqui dentro do forno, mais uns 30 minutinhos, e depois eu já ligo pra assar. Tá vendo? O líquido saiu todinho. Mas enfim, esse resto, como acabou a minha salsicha, eu vou fazer ela com um pouco do frango. E vou fazer mais simples, que é um jeito que eu gosto de fazer bastante aqui em casa, que eu acho mais fácil de fazer salgados individuais. Eu abro ela e aqui no pão, o princípio é o mesmo. E vou colocar o queijo meio aleatório assim mesmo. Frango, que eu já tinha pronto na geladeira semana passada. Não vou usar muito, porque tem que fazer minhas coxinhas. Então vai sobrar um monte de massa de coxinha e eu não vou ter pra rechear também. Geralmente eu gosto de enrolar assim, né, diagonal. Forno pra crescer também. Eu vou empanar elas no flocão de milho, aquele de fazer cuscuz mesmo. E tem um restinho aqui de requeijão, bem restinho mesmo. Gente, eu acho que ficou mole. Bem restinho mesmo, e acho que não vai dar pra todas. Olha, tudo ficou molenga hoje. Que triste. Vou pegar com a mão mesmo, vai ser muito mais fácil pra mim. Então, vamos ver como é que eu vou fazer isso aqui. Um pouquinho disso.
E eu acho que não vai dar pra me enrolar. A massa ficou muito mole. E eu tentei fazer uma pra rechear. Não deu certo. Tava misturando tudo. Eu falei assim, então, se já está misturando, vou misturar aqui. Então, misturei o frango aqui na massa. Não sei se ainda pode ser considerada coxinha. Talvez um quibe. Não. Como é que chama? Não sei o nome, gente. Um salgado aí de frango. Então, vou tentar enrolar assim, bem mais ou menos, ó. E passar no flocão. Vai virar uma bolotinha proteica. Ó. Eu vou deixar aqui, depois air fry. Vamos fazer isso com todas. Todas prontinhas, renderam 13 bolotinhas. Agora eu vou colocá-las na air fryer e dar mais um geral nessa pia e descansar um pouco na piscina. Salgados prontos. Olha o pão, ficou bem bonito. A massa bem fofinha, gente. E aqui acabou que juntou, se eu não tivesse juntado. Era só cortar agora, mas aparentemente ficou também bem fofinho. E aqui os salgados de frango. E agora eu vou colocar tudo em sacos Ziploc. E por hoje é só. Já tô aqui com roupa de dormir. A gente conseguiu tomar um banho de piscina antes da chuva começar. Olha aqui os varal de roupa dentro de casa. Porque o Rafael tava limpando aqui também a área da churrasqueira. E tem que terminar não, né? Fazer uma declaração de imposto de renda. Não, é terminar mesmo. Fazer a do Rafael depois. Mas vou guardar essas coisas, fazer isso e depois jantar e dormir. Pronta pra semana. Obrigada por estarem aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijo.